Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Nós iremos ler do versículo de número 3 até o versículo de número 7. A Tito, capítulo 3, do verso de número 3 até o de número 7. Diz assim a palavra de Deus: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Podeis assentar. É interessante, irmãos, como nas várias epístolas de Paulo é ressaltada a mudança que nos aconteceu, que aconteceu aos que agora são crentes. Há sempre um marco, um antes e um depois, um outro tempo, uma outra época e o agora, onde Jesus Cristo entrou na nossa história. A mensagem cristã, ela não foca em cerimônias, iniciações ritualísticas, formalidades externas, mas ela foca na transformação de vida, na mudança de vida. Ser crente não é ter sido submetido a uma cerimônia, quer seja a circuncisão dos judeus, o batismo dos cristãos. Ser crente é ter experimentado uma transformação que não é superficial, é profunda, não é no galho, é na raiz. Uma transformação que não é uma reforma, é um novo nascimento. Uma transformação que não fomos nós mesmos que a fizemos acontecer em nós, mas que Deus operou em nossas vidas. Nós fomos passivos e Ele ativo. Essa mudança, essa transformação foi uma obra dele em nossas vidas. Então, por exemplo, em Efésios capítulo de número 2, Paulo diz aos crentes de Éfeso: nós estávamos, ele diz, antes mortos espiritualmente, em delitos e pecados. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso deste mundo. E ele vai mostrando como era a nossa jornada, mas aí ele interrompe e diz: mas Deus. A adversativa, o mas, é importante. Houve uma interrupção nessa corrente, nesse fluxo de vida que nós tínhamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo.
e nos fez assentar nas regiões celestiais com Ele, pela graça sois salvos. Nós vemos noutras passagens Paulo dizer: antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor. E o próprio Jesus usava a expressão, como ele o fez na parábola do filho pródigo: estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pedro diz que nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Jesus falou: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Paulo diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, agora eu sou quem eu sou. Mudança, transformação. O Paulo perseguidor, depois é o Paulo perseguido. O Zaqueu, que era o aproveitador, agora é aquele que está restituindo a quem prejudicou quadruplicadamente. Jesus disse aos fariseus que em seu orgulho resistiam à sua mensagem. Ele disse aos fariseus: os beberrões, os publicanos, entram adiante de vós no reino de Deus, porque beberrões estavam se arrependendo, se convertendo. Publicanos, prostitutas, como a mulher samaritana, pessoas que tiveram sua vida transformada, revolucionada pelo Evangelho. Aqui em Tito 3 nós vemos isso. Ele diz: porque também nós éramos no outro tempo, nós éramos antes insensatos, quer dizer, éramos tolos, nós éramos precipitados, nós éramos imprudentes, fazíamos escolhas equivocadas, sem ponderação, sem razoabilidade. Noutro tempo nós éramos insensatos, desobedientes à lei de Deus, extraviados, ou seja, sem rumo, fora do percurso, servindo a várias concupiscências, desejos, ímpetos, impulsos, cobiças e deleites. Vivíamos uma vida medida pelo aspecto sensual, sensitivo, pelos deleites, pelos prazeres efêmeros que há neste mundo, vivendo em malícia. Tínhamos segundas intenções, planos maculados por falta de preocupação com o próximo, vivendo em malícia e inveja, ou seja, desejando a glória do próximo, a posição do outro. Odiosos, éramos facilmente pessoas que se ressentiam, odiando-nos uns aos outros. Essa é a descrição de Paulo. Nós éramos assim. Se você não está dentro de um bloco, está no outro. E muitos podem estar em mais de um e outros podem estar em todos, mas no outro tempo nós éramos assim. Mas quando apareceu, olha a interrupção, olha a adversativa, mas quando apareceu, surgiu algo novo, um fato novo. Mas quando apareceu a benignidade, ou seja, a misericórdia, a bondade, a graça, o favor divino para conosco. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, alguma coisa mudou. Quando a benignidade, a misericórdia, a graça, o amor de Deus, que é Salvador, apareceu a favor dos homens. E aí no versículo 5 ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, o que mudou as nossas vidas foi algo que Deus fez, não algo que nós fizemos. Aqui diz: não por obras de justiça.
É interessante que há muita polêmica desnecessária sobre as cartas de Paulo, quando ele diz que os homens não são justificados pelas obras da lei. Ali Paulo quer falar de todo tipo de lei que se possa imaginar na época do Velho Testamento, seja ela moral ou cerimonial. Aqueles que querem manter a ideia de uma salvação meritória e pelas obras, dizem, não, Paulo só estava falando da lei cerimonial, que a justificação não é por cerimônias, mas o homem tem que ter virtudes, obras de justiça, para que ele possa merecer a salvação. Se, meus irmãos, ali alguém poderia levantar essa inadequada controvérsia, porque lei ali abrange todo o Velho Testamento em seu aspecto cerimonial e moral, aqui, entretanto, não há dúvida, não pelas obras de justiça, ele não fala obras da lei, mas obras de justiça, ou seja, obras pelas quais o homem quer ser tido como justo. Não foi por obras, portanto, morais, não foi por mérito, não foi por virtude própria, não por obras de justiça, aqui diz. Nós não fomos aceitos por Deus, nós não fomos justificados diante de Deus, nós não fomos transformados por Deus por obras de justiça. Não foi por obras de justiça que houvéssemos feito, que houvéssemos praticado. Pelo contrário, nós no outro tempo tínhamos era aquela descrição que ele disse: malícia, inveja, ódio, concupiscência, insensatez, desvio, deleites. Não foi por obras de justiça que houvéssemos feito, mas foi segundo a sua misericórdia que ele nos salvou. Ou seja, a razão de termos sido salvos, perdoados e transformados, tirados de um caminho que levava ao barranco do inferno para um caminho que agora termina no céu. Nós tivemos essa mudança de rota, de rumo, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, Efésios 2:8, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Os católicos costumam interpretar essa lavagem aqui mencionada como uma alusão ao batismo nas águas. Mas por várias razões parece implausível esta interpretação. Primeiramente, aqui está a se destacar que não foi por nada que nós fizemos. E o batismo, ainda que se diga que Deus opere na visão católico-romana por meio da água, é algo administrado por um ministro religioso. Portanto, é algo feito, é algo executado. Tem uma ação humana do que batiza e do que se deixa batizar. E o texto diz antes: não por obras de justiça que houvéssemos feito, não por qualquer obra pela qual nós achássemos que obteríamos justificação diante de Deus. Aqui fala-se de uma coisa que é uma pura ação de Deus, não algo humano, não algo mediado pelo homem, não algo executado pelo homem que Deus veio em auxílio. O contraste é entre o que nós fazemos e uma coisa que foi feita exclusivamente por Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Uma obra inteiramente de Deus. Além disso, meus irmãos, nós não poderíamos atribuir isto aqui ao batismo, porque nós sabemos que há inúmeras pessoas batizadas nas águas, na igreja romana, batizadas em sua infância, que estão vivendo segundo o versículo 3, são insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências. Nós não vemos ninguém que, pelo simples fato de se batizar, independentemente da sua atitude outra para com Deus, tenha sido transformado, mudado. Na visão romanista,
o batismo como um sacramento eficaz, ele vale independentemente da atitude de quem o recebe, bastando apenas que o receptor não resista. Por isso a Igreja Romana acredita que ele é funcional para o infante, para a criança, porque sequer ele tem capacidade de resistir à administração do batismo, e que o batismo ali regeneraria, seria essa lavagem da regeneração pelo Espírito Santo. Mas veja quantas pessoas batizadas em sua infância cresceram e nada quiseram com Deus. Se tornaram algumas delas muito promíscuas, outros se tornaram agentes de crimes bárbaros. Aqui se está falando de algo que trouxe mudança. Nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, extraviados, servíamos a várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas então apareceu a benignidade de Deus, o amor de Deus, nosso Salvador, e não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, porque nós éramos tudo isso daí, nós não tínhamos obra. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração. O que quer que seja essa lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, é algo que tirou daquela circunstância anterior, é algo que trouxe uma mudança de cenário. E o mero fato de alguém se submeter ao rito do batismo não provoca esta mudança, não é constatável isso. Então o que seria essa lavagem da regeneração? Regeneração quer dizer novo nascimento. Jesus fez uma associação com a ideia de ser regenerado, nascer de novo, e alguma ideia de ser lavado, quando ele disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Mas será que a água de que Jesus Cristo falava com Nicodemos era o batismo, era o ritual, a cerimônia? Não seria isso de maneira nenhuma, porque inclusive, se assim o fosse, Nicodemos não teria nem como compreender. Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado, ordenado aos seus discípulos que pregassem e batizassem. E Jesus estaria falando àquele homem que ele deveria nascer da água, do Espírito, quando aquele homem nem teria ainda condições de imaginar o que seria o batismo cristão. Jesus, quando o interpelou dizendo que ele tinha que nascer da água e do Espírito, e ele não entendeu, Jesus disse: tu és mestre da lei, não sabe dessas coisas? Havia sido profetizado em Ezequiel, Jeremias, um novo pacto, uma nova aliança que envolveria o novo nascimento. Portanto, ele poderia saber sobre o novo nascimento pelo Velho Testamento, mas ele jamais imaginaria alguma coisa sobre o batismo cristão, ainda a ser instituído. O que seria a água? Se Jesus disse que ele deveria ter condições de entender, sendo mestre da lei, se Jesus disse que ele deveria ter condições de entender através do Velho Testamento, é porque a água no Velho Testamento deveria simbolizar alguma coisa, e de fato simbolizava. Simbolizava a ação da palavra de Deus. O Espírito Santo, quando nos lava, e ao nos lavar, nos regenera, nos faz nascer de novo, nos transforma em outra pessoa, em uma nova pessoa. Essa lavagem que dá esse novo nascimento, essa nova identidade cristã, essa lavagem é através da água, da palavra de Deus. O Espírito Santo opera essa lavagem pela água, que é a representação figurada da palavra de Deus. Lá em Efésios 5:26, o apóstolo Paulo diz que Jesus morreu na cruz para santificar a igreja. Aí ele diz: pela lavagem da água através da palavra. Efésios 5:26 fala que a igreja é santificada pela lavagem da água através da palavra de Deus. Lá em João 15, versículo 3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Além disso, observe, lá em João 3, quando Jesus interpela Nicodemos, ele diz que Nicodemos deve nascer da água e do Espírito.
Então este novo nascimento tem 2 pontos de apoio: o Espírito Santo e isso que Jesus chama de água. Notadamente, o Espírito Santo está sendo mencionado em Tito 3,5, lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Mas a outra fonte do novo nascimento que aparece nas epístolas para esclarecer o que seja aquela água ao lado do Espírito Santo, a outra fonte é a palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo de número 1, verso 18. Segundo a sua vontade, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos regenerou através da palavra da verdade, para que nós fôssemos como que os primeiros frutos, as primícias das suas criaturas. Lá na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 23, 24 e 25, nós temos o seguinte: sendo de novo gerados, ou seja, sendo regenerados, de novo gerados quer dizer regenerados, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Na parábola do semeador, Jesus disse que aquele que sai a semear, ele próprio leva como semente a palavra de Deus. E ele fala da semente caindo em várias terras, que seriam vários corações, até que chega na terra que acolhe bem a semente e ela produz o seu fruto, produz vida. Portanto, a palavra de Deus, quando acolhida no coração com fé, ela produz vida. O Espírito Santo age sobre a palavra e dela gera vida, traz vida. A palavra do Evangelho aponta o que Jesus Cristo fez e quem Ele é. Mostra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Jesus Cristo, homem justo, levou sobre si o pecado dos injustos, que o Filho de Deus encarnado naquela cruz foi atravessado no madeiro pelos nossos pecados e fez um sacrifício completo e perfeito para expiar a nossa culpa, e que ressuscitou ao terceiro dia. Quando o homem ouve esta palavra do Evangelho e recebe Jesus Cristo que é apresentado nela, recebe a palavra, há mudança. João 1, 12, 13 diz: a todos quantos receberam a Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram, note aí o novo nascimento, os quais não nasceram ao receberem Jesus, agora da carne ou do sangue, ou da vontade do homem ou do varão, mas nasceram de Deus. É quando nós recebemos a palavra do Evangelho, que o Espírito Santo opera através dela para nos lavar, para nos transformar, para tirar as coisas velhas e trazer as coisas novas para o nosso coração. Como diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz-nos o seguinte, carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, versículo 13: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Quando nós recebemos a palavra do Evangelho como palavra divina, quando nós confiamos na mensagem da cruz, então ela passa a operar em nós. O Espírito Santo usa essa palavra para mudar as nossas vidas, operar em nós que cremos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A palavra é a água que muda a nossa vida, que lava a nossa alma. E ela faz isso através do poder do Espírito Santo.
Então, lá em Tito, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: vocês eram estas pessoas que eu mencionei, extraviados, insensatos, vocês eram pessoas que andavam em toda sorte de concupiscência, vocês tinham malícia, inveja, ódio, mas Deus apareceu com misericórdia quando enviou Jesus Cristo para salvar a alma de vocês, apareceu com graça, com benignidade, e não por obras que vocês tivessem feito, mas através da palavra que vocês ouviram, que se transformou na água pela qual o Espírito Santo lavou vocês. Através da palavra o Espírito Santo veio e lavou vocês, regenerando a vida de vocês, dando a vocês uma nova vida, quebrando as cadeias do pecado, quebrando as algemas das trevas, dando uma nova condição, dando novidade de vida. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mas note, aqui fala de regeneração e fala de renovação. A regeneração só acontece uma vez, a renovação acontece todo dia. Nós nascemos de novo uma vez só, não estamos nascendo de novo todos os dias, é uma experiência única. Passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, éramos filhos de Adão, agora somos filhos de Deus, éramos filhos das trevas, agora andamos na luz. O novo nascimento é uma única vez. Mas, assim como alguém que nasceu, depois passa a crescer diariamente, se desenvolver, nós também necessitamos todos os dias sermos renovados. A renovação é uma atualização de vida em nós. A renovação é a santificação, que é diária, que é constante. A Bíblia presume, para que haja renovação, que você seja crente. Ela não vai falar o incrédulo sobre renovação, vai falar o crente. Diz ao crente que ele venha se despojar do velho homem e se revestir do novo, todos os dias. Eu não posso dizer isso ao incrédulo, que ele se despoje do velho homem, ele é o velho homem. Mas se ele for um novo homem, ele pode se despojar das reminiscências do velho e assumir a identidade do novo, que já é presente na pessoa dele. É isso que se diz para o crente: assim como recebeste a Cristo, assim também andai nele. Se vocês vivem, têm uma vida nova, Paulo diz, pelo Espírito, assim também agora andem no Espírito. O crente, meus irmãos, tem que todo dia estar renovando na sua comunhão com Deus, assumindo a sua identidade. A pior coisa que acontece com um cristão é quando ele, regenerado, nascido de novo, não está sendo renovado, porque ele não consegue mais encontrar nas coisas velhas, porque é uma nova criatura. O prazer que ele tinha antes, quando ele peca, transgride, negligencia o que deve ser feito para com Deus, ele se sente culpado, se sente infeliz, vazio, porque ele não é mais deste mundo, não é mais dessa vida, e nem ele está gozando das coisas boas que o Evangelho traz, porque ele não está se renovando. Aí ele fica naquela situação de mofo espiritual, ele fica no limbo, ele nem tem o mundo e nem está usufruindo aquilo que Deus quer para ele. A Bíblia nos ensina sempre a deixar uma coisa para ter outra. Não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz: aquele que furtava não furte mais, antes faça o bem com aquilo que agora possui. Eu tenho que me desvestir do velho e assumir o novo todo dia. Meus irmãos, vale a pena estar sendo renovado pelo Espírito Santo. E note, essa renovação também é uma obra do Espírito Santo, mas que eu tenho que estar ligado a Cristo para que ela esteja acontecendo. Jesus disse: quem permanece em mim dá fruto, e quando dá fruto vem o meu Pai e poda, para que dê mais fruto ainda. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, é uma ligação aí intrínseca de vida.
É o nascido de novo, quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Mas ele diz: aquele que dá fruto vem ao meu Pai e poda, tira os galhos lá secos, para que ele possa se renovar e dar mais fruto ainda. Não deixe qualquer coisa morta ficar em você, crente. Não deixe que você não esteja sendo podado por Deus todos os dias. Se ligue a Cristo, se vincule a Cristo, cresça em tudo naquele que é o cabeça, permaneça na videira, se ligue a Ele. Enquanto você estiver ligado a Ele, o Espírito Santo está renovando você. O Espírito Santo está renovando você. O crente que está sempre renovado, irmãos, ele é um eterno em termos de alegria, não de crescimento porque ele está crescendo, mas em termos de alegria ele é um eterno novo convertido. Ao mesmo tempo que ele não é mais como era quando novo convertido, porque ele está crescendo, a alegria continua exultante. Jesus é maravilhoso para ele agora, como foi no dia da conversão. Ele tem a alegria de ser salvo agora, como teve no dia em que saiu das trevas e veio para a luz. Todo dia a dia para dizer: obrigado, Jesus. Eu estava no buraco e saí de lá. Eu estava em trevas e vi a luz. Eu estava morto e revivi. Como é maravilhoso, irmãos, ter isso presente todo momento, toda hora. É assim que nós devemos ser como crentes. Regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Mudança, transformação, santificação, crescimento, amadurecimento, progresso. Mais e mais de Jesus nas nossas vidas. Mas é dito que, no versículo 6, Deus derramou abundantemente desse Espírito pelo qual nos regenera e renova. Ele derramou sobre nós abundantemente o Espírito, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui está se falando de uma segunda coisa. É interessante que lá no Velho Testamento, nos ritos da lei, tinha um momento em que eles pegavam o sangue do animal sacrificado, que representava o sangue de Cristo, e punham em algumas partes do corpo o sacerdote, na orelha, noutra parte. E por sobre o sangue ele colocava o óleo, que representa o Espírito Santo. Uma associação do sangue com o óleo. Colocava o óleo em cima do sangue posto, do animal. O sangue representava na pessoa, quando se tocava nela com aquele sangue, o sacerdote punha, representava o perdão, a justificação. O óleo representava a ação do Espírito Santo associada, que é a regeneração. E aqui nós temos uma coisa interessante. Regeneração e justificação são coisas que acontecem conjuntamente. Nós somos justificados quando somos absolvidos no tribunal de Deus de qualquer acusação. Recebemos o perdão de pecados. E os méritos de Jesus Cristo nos vestem diante de Deus. Não somos olhados por Deus pelo que somos, mas pelo que Jesus Cristo é. E os nossos pecados não são vistos por Deus em nós, porque já foram vistos na cruz, ali, derrotados pela morte de Cristo. A justificação é essa nossa aceitação diante de Deus. Quando nós somos aceitos, nós somos também regenerados, transformados. Assim como o óleo era posto em cima do sangue, nos locais específicos do corpo da pessoa em que o sacerdote punha, assim também, meus irmãos, a regeneração e a justificação agem conjuntamente. Quando eu sou perdoado, eu sou vivificado, eu recebo uma nova vida, tudo de uma vez só, simultaneamente. Mas se não há uma ordem cronológica, temporal, entre justificação e regeneração acontecem conjuntamente, há, entretanto, uma ordem lógica. A ordem lógica é a justificação primeiro o sangue, depois o óleo. A ordem lógica significa que eu não poderia ter nova vida se eu não tivesse os meus pecados perdoados. É claro, se o que me aparta de Deus são os meus pecados, se o que impede Deus de operar na minha vida é a minha culpa,
Primeiro tem que ser resolvido o problema da minha culpa. Eu tenho que ser absolvido no tribunal de Deus, justificado, perdoado dos meus pecados, para que depois Deus opere transformação na minha vida. Acontecem conjuntamente, mas tem uma ordem lógica. A segunda coisa é por causa da primeira. A segunda coisa presume a primeira. Eu sou regenerado pelo Espírito Santo porque o obstáculo que impedia Deus de operar na minha vida, a minha culpa, é removida pelo sangue de Cristo. Nós temos, por exemplo, em Colossenses o seguinte, algo sobre isso. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Para Deus me vivificar, me dar uma nova vida, ele teve que perdoar as minhas ofensas. O sangue teve que agir, o sangue de Jesus, para apagar as minhas manchas, para que o Espírito Santo pudesse mudar o meu coração. Ele me vivificou, perdoando as minhas ofensas. E aqui, meus amados irmãos, nós temos que ter claramente isso em vista. Quando entregamos nosso coração a Jesus, nós somos justificados, ou seja, perdoados dos pecados, aceitos por Deus, absolvidos de toda a acusação no tribunal de Deus, e nós somos então regenerados. Mas no rito que eu falei do Velho Testamento, onde o sacerdote punha o sangue em algumas partes do corpo, inclusive a orelha, punha depois o óleo por cima, indicando a regeneração ao lado da justificação, depois de tudo isso ele derramava o óleo. Derramava o óleo todo sobre a cabeça, um derramamento abundante, e é disso que está falando aqui. Nós temos a justificação, a regeneração conjuntas, uma em cima da outra, uma baseada na outra, e nós temos depois um derramamento do Espírito Santo abundante, que é uma segunda experiência, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Um derramamento abundante presume, se nós imaginássemos um recipiente, um transbordamento. Como Davi disse, tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Um transbordamento em tão grande proporção, que é como se nós ficássemos debaixo de tudo que de nós transbordou, submersos, batizados, submergidos. Esse derramamento abundante é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, uma experiência para aquele que já é salvo, que já foi regenerado, que deve ser buscada, uma segunda experiência da graça. Isso fica claro quando nós lemos aí nos versículos 6 e 7 o seguinte, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Para que ele derrama do seu Espírito abundantemente sobre nós? Para que nós, que já fomos justificados por sua graça, quando nos convertemos, sejamos agora herdeiros de suas promessas. Entre essas promessas está essa de que ele vai derramar o Espírito Santo sobre nós. A promessa de Joel no Velho Testamento: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. Portanto, aqui está dizendo que ele derrama abundantemente o Espírito para que, sendo justificados por sua graça, já tendo sido salvos, eu agora possa herdar estas outras promessas que ele nos fez. Lá em Hebreus, a Bíblia fala o seguinte, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 6, versículo 12:
para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam promessas. Nós devemos com fé e paciência, isto é, com perseverança, com busca, herdar as promessas que Deus faz aos seus filhos. E lá na carta a Tito está destacada esta promessa, a promessa do derramamento abundante do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Lá em Gálatas, nós encontramos algo sobre isso também. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 14. Olha o que Paulo diz: para que a bênção de Abraão, qual é a bênção de Abraão, irmãos? É a justificação. Pouco antes ele fala: e creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, em razão da fé que Abraão teve na promessa messiânica, na promessa do Messias. Deus antecipadamente o justificou, o absolveu de culpa, para que a bênção de Abraão, que é a justificação, chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Os povos pagãos, as nações. Deus quer, irmãos, que a justificação pela fé seja oferecida aos pagãos, aos incrédulos, às nações, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós, agora não são os gentios, somos nós que já somos crentes, recebamos a promessa do Espírito. Os gentios, os não crentes, precisam receber a bênção de Abraão, que é a justificação. É isso que nós pregamos a eles, que creiam em Jesus Cristo, confiem nele como Salvador, se arrependam dos seus pecados, para que sejam justificados e absolvidos no tribunal de Deus. Mas para nós que já somos crentes, Deus tem a promessa do Espírito. Para os de fora, a bênção de Abraão em Jesus Cristo é o que desejamos. Para nós, para os que são crentes, o que nós queremos é que os crentes, pela fé, tomem posse da promessa do Espírito, do derramamento efusivo, abundante, transbordante, poderoso do Espírito Santo de Deus. E alguém pergunta: pastor, para que este derramamento do Espírito Santo? Para lhe revestir de poder e capacitar para você ser uma testemunha de Cristo. Jesus disse lá em Atos 1, João vos batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí Jesus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso está em Atos 1:8. Portanto, Jesus não falou de um derramamento do Espírito Santo para nos salvar, porque ele estava falando com pessoas já salvas. Ele falou de um derramamento do Espírito Santo para dar poder, para que sejamos testemunhas, para nos capacitar, para que sejamos testemunhas. Em Atos 4 estão os discípulos orando: Senhor, concede aos teus servos agora intrepidez para pregar a tua palavra. E no verso 31 de Atos 4 a Bíblia diz: e moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que nos quer ver acuados. Nós vivemos em um mundo que nos quer colocar pressionados, um mundo que quer nos encurralar, que vem contra nós com toda a força, para que nós tenhamos força de reagir a isso, de confrontar, mesmo na contramão, mesmo na perseguição. É preciso um enchimento do Espírito Santo, um derramamento efusivo do Espírito Santo, que, meus irmãos, transformem homens tímidos em arautos, transformem pessoas tímidas em profetas, façam pessoas caladas abrirem as suas bocas, traga intrepidez e unção para pregarmos o Evangelho de Cristo. Deus não nos quer só transformar no sentido de tirar-nos da vida velha para uma nova vida, mantendo um crescimento espiritual que a cada dia nos faz mais a imagem de Jesus Cristo. Isso é o que nos é necessário para ir ao céu, mas Deus quer fazer de nós instrumentos que levem o céu a outros.
Deus quer derramar sobre nós o Espírito Santo, trazendo para nós intrepidez, poder, capacitação espiritual, para pregar a sua palavra de modo sobrenatural e atingir os corações. A Bíblia diz que ninguém resistia à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Paulo diz: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Estes homens, irmãos, abalaram o mundo. Estes homens transtornaram o mundo de então, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina a buscar isso. Em Lucas, no capítulo de número 11, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso de número 9: e eu vos digo a vós, Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Lá em Atos, no capítulo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, Atos capítulo de número 8, versículo 14 em diante: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esses eram crentes batizados nas águas, mas não tinham recebido esta efusão do Espírito Santo. Pedro e João foram até lá em Samaria, orar por esses novos convertidos, orar com eles, para que recebessem a plenitude do Espírito Santo. Se fomos justificados, regenerados, livrados deste mundo pelo poder de Deus, agora é hora, irmãos, de sermos herdeiros das promessas de Deus. É hora de recebermos um derramamento abundante do Espírito Santo, para que sejamos testemunhas nessa geração, para pregarmos aos outros o Evangelho que nos salvou, para darmos de graça o que de graça recebemos. Precisamos de capacitação para anunciar esta palavra. A capacitação não vem de um curso de retórica, não vem da eloquência humana, não vem de um curso de homilética, de um seminário. A capacitação vem do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para os crentes, eu anuncio esta bendita promessa. E para você que ainda não entregou a vida a Jesus, eu quero dizer que no sangue de Jesus Cristo há perdão para a tua culpa. Pela fé em Jesus, a justificação para ti no tribunal de Deus, a absolvição e perdão. Mas Ele não quer só te perdoar, te absolver e remover a culpa. Ele quer mudar o teu coração. Se esta palavra for acolhida com fé, ela vai ser uma semente que vai brotar. O Espírito Santo vai tomá-la como sua água e vai lavar o teu coração, a tua vida, e fazer de você uma nova criatura, e fazer você nascer de novo, passar das trevas para a luz, da morte para a vida, deste mundo para Deus, do caminho do inferno para o caminho do céu. Entrega teu caminho ao Senhor, portanto, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos ficar de pé.